Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata. Eu quero fazer uma saudação especial para você que, ao longo deste dia, recebeu um link, um convite para participar desse culto. Sim, para participar. Na verdade, você não vai assistir a um culto, mas participar de um culto. Ter uma experiência real com Deus. Você pode cantar louvores ao Senhor. Você vai ouvir a voz do Senhor falando especialmente ao seu coração. Eu te saúdo, seja bem-vindo ao canal da Igreja Cristã Maranata aqui no YouTube. E nós vamos dar início a esse culto e vamos fazê-lo com uma oração. Nós vamos orar, nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. A você que é membro da igreja, que vive já essa experiência no dia a dia, eu convido a se colocar de joelhos para esse momento de oração. E a você que está nos visitando, que recebeu um link, se desejar, pode nos acompanhar nesse gesto ou permanecer como está. Nós vamos orar agora. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, o perdão dos nossos pecados e o acesso, Senhor, à tua presença. Visita-nos, fala ao nosso coração, nos dá uma experiência contigo no culto desta noite. É o clamor que fazemos pelo sangue e em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se sentar e nós vamos louvar ao Senhor agora. Nós vamos cantar um hino de adoração ao nosso Deus. O Senhor tem nos dado a bênção de inspirar pelo seu Espírito muitos irmãos para a composição de louvores, louvores que estão dentro da doutrina, da palavra, e nós vamos cantar um deles nesse instante. Vamos adorar o nome do nosso Deus. sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, pela bênção de podermos cantar louvores ao nome do nosso Deus. Nós vamos cantar ainda mais um louvor. Vamos adorar o Senhor com mais um hino de adoração. A letra, como do primeiro louvor, continuará aparecendo na tela. Você pode nos acompanhar, pode cantar junto, participe desse culto. Deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. E na sequência desse louvor, nós ouviremos a palavra do Senhor para nós nessa noite. Irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje, domingo, nosso culto estará baseado no texto da Palavra de Deus, Jeremias capítulo 4, verso 21. No entanto, eu devo fazer algumas outras referências a outros textos de outro profeta que viveu na mesma época do profeta Jeremias. Interessante que durante a parte da manhã eu estava folheando algumas anotações que eu recebo, que nós recebemos de participação de irmãos de todo o Brasil e do exterior. E por acaso eu folheei uma mensagem de um irmão nosso lá de Florianópolis. Era um jovem, em dezembro, no dia 18 de dezembro, ele fez essa postagem, quer dizer, ele fez uma contribuição à Escola Bíblica Dominical, e o assunto foi exatamente esse: até quando virei a bandeira? E eu virei a voz da trombeta. E eu liguei hoje para ele. Da trombeta ele já casou, ele já falou que já casou, e eu tenho muita satisfação de falar alguma coisa a respeito do texto, mas eu quero me remeter a um outro aspecto daquela época, daquele momento, quando Jeremias entrega algumas profecias. Vejam só, nossa preocupação é mostrar o aspecto profético. Nós falamos muitas coisas a respeito dos acontecimentos, das ocorrências com relação ao povo de Israel. No entanto, é preciso observar que Israel é um projeto que ficou do Velho Testamento, está na economia de Deus, serviu de base, de ensino para muita coisa, porque o profético, na verdade, veio a partir
do Novo Testamento, no ministério do Senhor Jesus, quando veio, ele morreu, ressuscitou, derramou o seu Espírito, que foi o Pentecostes. Então, nós estamos vivendo sob outro projeto, que é o projeto da graça. Então, o primeiro foi o projeto da lei, agora o projeto da graça. Mas vamos encontrar no projeto da lei as dificuldades, as mesmas dificuldades, ou dificuldades semelhantes do homem de entender aquilo que é a vontade de Deus, ou ele entender de que ele é um ser perecível, de que ele não é nada mais do que um grão de areia, né? Nessa grande praia. E para Deus, o significado do homem é muito pouco para Deus, mas ele valoriza o homem. E nós, como igreja, somos mais valorizados ainda do que o povo que viveu no Velho Testamento. Vamos ao caso aqui. O texto ali de Jeremias é uma situação que o profeta lamenta. E até é citado o profeta Chorão, que ele fazia suas lamentações. Às vezes ia preso, ele disse: não quero ficar preso, não adianta eu profetizar. Ele reclamava: me tira do calabouço, porque ele havia profetizado alguma coisa que o povo, o rei não queria ou não gostava. Então a situação do profeta era muito difícil. Mas de certa forma ele está profetizando ali, como quase toda a profecia que está escrita por ele, com relação às dificuldades, à apostasia de Israel. Então, a apostasia de Israel era a grande responsabilidade dessa apostasia era dos reis, era dos religiosos da época, que não davam atenção àquilo que era a vontade de Deus. Deus tinha feito um projeto de culto, um povo, uma nação, uma cidade, um templo. Então, havia um projeto onde Deus queria se revelar ao homem. Era a forma como ele queria estar em contato com o homem. Ele queria saber os desejos do homem e queria se colocar à disposição do homem para atender grande parte dos anseios e ter o homem como seu amigo. Então, a pergunta que o profeta faz, que é no momento de aflição, porque Israel estava vivendo uma apostasia deliberada. Apostatar é negar um projeto, é negar o chamado, é se voltar contra o benefício que Deus dá ao homem. Então, ele estava vendo isso do povo, dos reis, dos religiosos da época. Então, a situação dele era assim, ele sentia a dor como se fosse o próprio pai, né? Então, no seu primeiro lamento, no texto, ele vai dizer assim: até quando verei a bandeira? Quando eu fui ver no original a bandeira, ele quis dizer assim: até quando eu vou ficar atordoado? Até quando eu vou ficar nessa situação que eu estou sem saber o que é que eu vou fazer? Porque eu estou vendo um povo que está vivendo uma apostasia, um povo que não está ouvindo a voz do Senhor, um povo que se rebela contra a vontade de Deus. E ele, como profeta, falava em nome de Deus, e os seus sentimentos, seus sofrimentos eram aqueles que o Espírito Santo, naquela época, naturalmente o Espírito do Senhor, movia o profeta. Não somente ele, mas todos os profetas do Velho Testamento viveram essas situações. Alguns, né, até vamos dizer, apresentavam situações como Deus colocava em algumas dificuldades, né, para que eles sentissem a dor de Deus. Então, eles tinham o mesmo sentimento, que é o sentimento do profeta. Mas vejam só, no outro texto, quer dizer, dando sequência assim: e ouvirei a voz da trombeta. O que ele estava vendo? Ele estava vendo duas situações. Ele estava desesperado, atordoado, porque ele estava ouvindo a voz da trombeta, que eram anúncios. Eu estou vendo a situação,
do povo, não é? Eu estou apavorado com o que eu estou vendo, mas eu estou vendo que os avisos estão sendo dados e ninguém está atendendo. O que me chamou muita atenção, logo em seguida, foi quando o texto que estava lendo e o assunto que estava lendo me remeteu, quer dizer, me levou ao profeta Abacuque. Aí você pensa, e o que tem uma coisa com a outra? Não, o profeta Abacuque viveu o mesmo período. O interessante é que Jeremias profetizava aquilo que o Senhor falava. E Abacuque era uma conversa com Deus. Era uma profecia onde ele perguntava e Deus respondia. É interessante, isso é muito interessante. E o profeta Abacuque viveu na mesma época. E naquela época a situação de Israel era terrível porque ela estava sob ameaças de todos os lados. A Babilônia, naquele período, podemos dizer de 598, aproximadamente, ou de 608 a 598, antes de Cristo, a Babilônia tinha dominado tudo. Naquele momento ela havia derrotado, primeiramente, os assírios. Eles tinham sido derrotados pelo Babilônia. Depois, os babilônios derrotaram os egípcios naquela famosa batalha de Carquemes, ou Carquemis, como queiram. Então, naquela batalha, quando ele volta, o babilônio, vamos dizer, o exército babilônico está de volta, passa exatamente pela região da Palestina. E ali ele entra e destrói um bocado de coisa, e já era profetizado, já tinha sido profetizado por Jeremias, e não só por Jeremias, por outros profetas que chegaram a ver. No caso, a situação de Babilônia era terrível, porque levou primeiramente os cativos. Em 605, ele primeiro pegou os cativos, 605 a.C. Babilônia pegou alguns e botou lá para Babilônia, tirou daquela região onde eles moravam, de Judá, e levou para a Babilônia. E no meio deles foi Daniel, o profeta Daniel, muito conhecido, que profetizou lá em Babilônia, para Nabucodonosor e tudo isso. Isso é uma história que muitos conhecem, sabem perfeitamente bem a respeito desse aspecto histórico. Logo em seguida, Babilônia pega outra vez 10 mil cativos de Israel, de Judá, porque era Judá e Israel, as duas tribos, que era a tribo do sul, Judá. Então ele leva também para o cativeiro 10 mil. E logo em seguida, em 586, ele entra em Jerusalém e destrói praticamente, quer dizer, ele toma Jerusalém, o templo, e ali ele faz profanações, tudo isso. Mas vejam só, tudo isso tinha sido previsto pelo profeta, por isso que Jeremias estava gritando, né? O brado dele era ver a situação de um povo, diz assim, um leão já subiu da sua ramada. Ele já estava falando a respeito de Babilônia, avisando antes, olha, ele subiu, ele vem para devorar tudo. Naquela época o leão era muito frequente naquelas regiões, não é? Então nós temos várias histórias onde envolve, inclusive, Benaia, que matou 2 leões, né? O próprio profeta também, que matou, né, um leão, foi Sansão também. Então, era comum a presença de leões naquela região. E o medo, se pode ver claramente que as estátuas, os monumentos todos, os assentos dos reis, todos tinham sempre a figura do leão, para mostrar que o leão era, de fato, quem dominava pela força, pela violência e pelo medo. Mas ele profetizava isso, dizendo, olha, o leão já saiu da sua ramada, o povo tem que se voltar para Deus. Muito bem, agora eu vou remeter ao nosso tempo, usando o mesmo momento quando ali dentro, naquela situação toda de confusão, de guerras, de destruição de Israel, estava
o profeta Abacuque. Só que Abacuque não profetiza a respeito daquele momento ali. Ele cita alguns momentos, mas ele não cita diretamente como Jeremias. Ele se remete aos nossos dias. E querem ver que coisa interessante? Nós vamos só rapidamente mostrar o que é que o profeta Abacuque profetiza. Não há nenhuma designação dele, ele estava aqui, ele apareceu aqui, não. Ele aparece na profecia aqui, e a posição dele é aquela de estar exatamente nesse meio todo, aí no período de 608 a 500 e alguma coisa antes de Cristo. E ele estava ali, ele assistiu tudo. Era a época dos reis, os quais ele estava presente. Só que a Bíblia não aponta Abacuque como sendo aquele profeta que estava profetizando ali para aquele dia. Mas Deus usa Abacuque e ele começa a profetizar no meio lá dos séculos para o nosso tempo. Então, quando ele vai profetizar para o nosso tempo, ele usa a situação que estava vivendo Israel, que era de extrema dificuldade espiritual, de abandono às coisas do Senhor, de desprezo e de uma apostasia deliberada. E ele vem para o nosso tempo. E ele fala a respeito desse tempo. Agora eu gostaria só de ler alguns versículos que estão no livro aqui do profeta Abacuque, para mostrar como é que ele estava tão atualizado naquele tempo, como que o Espírito Santo estava tão preocupado com a igreja dos nossos dias. Vejam só, um tempo assim, e diz o texto, a profecia não será para agora, mas para tempos distantes. Mas eu vou cumprir essa profecia. Aí ele começa aqui, no primeiro capítulo, logo nós vamos ver a situação do mundo que vive hoje, o mundo o qual vivemos. Esse mundo que nós vivemos nele e que estamos diante dele com seus desafios. Então, a profecia vem para o nosso tempo. Os profetas chamados menores, por exemplo, Abacuque era profeta menor. Jeremias não. Jeremias era profeta maior. Quando diz profeta maior e profeta menor, o profeta maior não tinha tanta preocupação de profetizar para a igreja. Mas os profetas menores, todos eles praticamente profetizam para a igreja dos últimos dias. E os profetas maiores profetizam praticamente para as igrejas, para o templo de Israel daquela época. Então, o profeta Abacuque, que é o que nos vamos referir agora, ele vai entrar com as profecias para o nosso tempo. Então, eu vou ler pouquinha coisa só para que os irmãos e aqueles que nos ouvem vejam como a profecia bíblica é atualizada e como o Espírito Santo, lá no meio dos séculos, sensibilizou o profeta para que ele profetizasse para o nosso tempo, para os nossos dias. Querem ver? Capítulo 1 de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Meus irmãos, o mundo está vivendo essa situação de violência. Violência sempre existiu em todas as épocas, todas as ocasiões, mas há uma violência generalizada. Por quê? Porque o mundo cresceu, a população cresceu e as pessoas querem conseguir as coisas através agora da sua forma de pensar e de agir. Não é uma questão de consenso disso ou daquilo, não. O indivíduo, o cidadão, ele quer resolver os problemas da forma dele. Ele não está precisando de Deus para nada, não precisa de religião para nada, ele não quer conversa com... Ele quer saber do que ele está pensando, do que ele vai fazer e ninguém vai impedir. Eu sempre tenho dito uma coisa, o homem de hoje não se deixa mais advertir nem pelo Espírito Santo. Hoje vivemos uma comunidade como a igreja, que nós vivemos pregando sobre a operação do Espírito Santo, mas nós sabemos
que o homem não quer se subjugar ao Espírito Santo. E não sabe que esta reação é terrível para o próprio homem, porque ele deixa de ouvir a voz do Senhor e ouve a voz da sua própria mente, da sua própria consciência, e faz aquelas coisas, evidentemente, que não vão ter bom resultado diante de Deus, nem mesmo diante da sociedade, nem mesmo diante dos homens. Mas vamos lá. Quando ele diz, violência, estou gritando, e não tem quem socorra, não tem quem socorra. O Senhor está no meio da rua, você é atingido, você é agredido, você pode gritar, ninguém vai te socorrer. Evite isso, evite a rua, os descalabros, evite o louco que está no meio da rua, ou quem perdeu naturalmente os seus parâmetros morais, sociais, econômicos, seja o que for. O homem de hoje é o homem da violência. E o profeta está vendo essa situação lá no meio dos séculos. Vejam só, querem ver outro detalhe interessante, assim, e ele grita assim, eu estou gritando, o profeta diz assim, eu estou gritando salvação, violência, ninguém me acode, falando com Deus. O momento que ele está vivendo, ele está dizendo que ninguém vai acudir ninguém nessa hora. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Então, ele está tendo uma visão do problema do homem desses dias, da iniquidade e dos vexames. As pessoas não têm mais vergonha de nada, de um modo geral. Estamos falando assim, generalizando. Mas existem pessoas, naturalmente, né, mas que têm equilíbrio de família e não precisam ser crente para ser isso, não. Pessoas que têm moral, que têm tradição, que tiveram ensino, que tiveram berço, que tiveram pai e mãe presentes, que souberam educar, isso existe. Mas na grande maioria, a massa que aí está, é essa massa aí. Diz assim, não, ele não faz questão nenhuma de fazer vexação. Veja aqui, coloca numa rede social a podridão toda. Tudo que não presta da vida dele, da pessoa, ele coloca. De repente, alguém que foi muito conhecido, ficou, vamos dizer, bastante referenciado pelas pessoas, por crianças, de repente conta lá uma história negativa sem necessidade. Simplesmente para mostrar que a vida não presta mesmo e que todo mundo é igual a ele. Então veja só, as pessoas vivem desse jeito. O que eu estou falando, eu não estou acusando ninguém. Eu estou dizendo que isso é próprio do homem. Aí você diz, aqui do Brasil, não, em qualquer parte do mundo. O homem hoje, ele é igual em todos os lugares. A forma dele agir é a mesma em todos os lugares. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo das leis que regem o país, ou seja, a nação, seja lá o que for. Mas vejam só, então, nessa hora, o homem vive disso. E o profeta lá disse, estou vendo, é possível, quanto vexame. Será que as pessoas não estão vendo isso? E ele está reclamando, ele está falando para o nosso tempo. E está dizendo aquilo que Deus está mostrando a ele. Você vai ver o que para os últimos dias o que eu estou mostrando. E vejam só, meus irmãos, diz assim, por que, pergunta, por que a destruição e a violência estão diante de mim? E há também quem suscite a contenda e o litígio. Meus irmãos, o mundo, qualquer coisa, o cidadão está inventando, arranjando litígio, ele vai correr atrás da lei. Os fóruns, os juízes, eles não têm mais como atender a demanda. Os processos estão assim, acumulados a processos de 50 anos atrás. Porque não é possível. Todo mundo tem uma demanda. Esse é o momento que as pessoas correm para buscar os seus direitos do povo. Não somos contra quem está buscando ou quem deixa de buscar. Nós estamos dizendo a situação profética que estamos vivendo. Então, não há quem dê conta dessa situação. A profecia que estava vivendo
Jeremias, lá que estava profetizando, era para aquele povo, mas a de Abacuque é para o nosso tempo. Agora vejam só o que ele diz. Ainda quem suscite a contenda e o litígio, e por esta causa, olha aqui, por esse motivo, por ter tanta demanda, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O que acontece? Vai uma questão para um julgamento. Então, há o perigo da perversão naquele julgamento, porque é tanta coisa, é tanta demanda, que é impossível um homem, como homem, ajuizar ou dar uma sentença cabível para cada caso. Mesmo porque não se pode esperar do homem uma justiça perfeita. Ele tem seus desequilíbrios, e tanto é assim que hoje nós temos várias instituições para corrigir uma da outra. Cada vez vai aumentando mais correções, mais grupos, e não dá conta, mesmo assim. O que é certo, e ninguém acha que deve ser o contrário, mas este equilíbrio tem que existir. No entanto, diz assim, e todos virão com violência. Agora diz assim, e mais adiante ele vai dizer assim, e farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Não tem governo para dominar e orientar o homem. Não existe. Esse governo não existe. Não existe na França, não existe no Japão, não existe na China, não existe em Hong Kong, não existe nos Estados Unidos, não existe em parte nenhuma. Não tem quem domine isso. O homem está vivendo como vive peixe, não tem quem governe. Você tira hoje um, bota o outro, tira o outro. Não estamos contra. Ninguém vai aqui hoje, nessa palavra, dizer, olha, nós estamos contra os governos. Absolutamente precisa dos governos, são necessários, mas não há governo que dê conta. Por quê? Porque os homens, cada um quer fazer aquilo que está à vontade dele, da cabeça dele. Isto é muito importante. Até mesmo na igreja. Você tem um ministério, um pastor, ele pensa que ele é pastor dele. Ele que vai dizer as coisas que ele acha que tem que dizer. Ele não foi ordenado para o ministério do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem dirige ele. Não é Jesus que dirige ele. Ele é que dirige ele mesmo. O ministério, o título de pastor é mais do que o ministério. Então ele faz o que ele quer, ele pensa do jeito que quer. Eu estou falando aqui das coisas nossas. Eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui, evidentemente. E as pessoas vivem escandalizadas com a posição de alguns. Eu não vou me delongar. Eu não quero perder muito tempo, porque o profeta aqui é notável. Poderíamos dar um passeio no livro, né? Assim, e o texto diz assim, porque a visão que ele teve, que o profeta teve, assim, é ainda para tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Ele estava dizendo o seguinte, os anos vão passar, todo mundo vai pensar, acabou isso. Não. Vai continuar, vai aparecer, vai refluir, o homem vai viver isso que está profetizado aqui, diz a palavra do Senhor, indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o profético. Quando dizemos isso, nós não estamos fazendo nenhuma acusação a nós, aos homens. Nós estamos dizendo dos homens e das suas necessidades e fraquezas. No entanto, lembrando o que diz o texto da palavra. Diz assim, só mais um tempinho aqui. Ouvi, aí agora no capítulo 3, ele faz uma oração. Diz assim, ouvi, o profeta Abacuque, ele viu tudo aquilo, diz assim, ouvi a tua palavra e temi. Então só existe uma solução, quer dizer, aviva a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Nós vamos nesse momento da ira, é o momento onde o mal vem para destruir tudo, onde as sombras caem sobre o mundo, onde as instituições estão emocionadas em todo o mundo.
é o momento da ira, do mal, porque ele tem pouco tempo para destruir. Mas a misericórdia de Deus está sobre você, sobre a sua vida, que é o Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo, que são os dons espirituais, que é a palavra revelada, que é o poder do sangue de Jesus, que você entra e sai em qualquer lugar seguro da sua posição diante de Deus. Você entrou no Santíssimo, você tem esse direito, você é sumo sacerdote e está junto ao sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, e pelo seu sangue te leva à presença do Deus, o Todo-Poderoso. Não precisa de ninguém ser seu intermediário, você vai diretamente a Deus. Esse é o momento que cada um tem que buscar. Cada pessoa tem que buscar. Ninguém vai, o esposo não vai levar a esposa não vai levar o marido, o filho não vai levar. Cada um tem que ir em sua própria direção. E eu quero encerrar aqui mostrando nesse capítulo ainda, dizendo o seguinte, que a situação do mundo diz assim, ele está vendo, e vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Meus irmãos, a situação dos lares é de aflição. Hoje estava vendo, só no estado do Espírito Santo, um levantamento de mais de 100 mil pessoas sem rumo. Claro, sem rumo, quer dizer assim, desesperadas, não sabem como vai ser o dia de amanhã. Cada um tem um problema psíquico, o que é natural, somos humanos. E corremos, às vezes, para a medicina, e muitas vezes encontramos a saída na medicina para muitas coisas, mas a alma precisa de um refrigério. Não é a mente precisa de cura, tratamento, é o físico, é o soma, não é? É aquilo que você tem de muito bom na sua vida, mas você precisa também do conforto, saber que tudo que vai acontecer daqui para frente está nas mãos do Todo-Poderoso. E diz o texto aqui terminando, ainda que a figueira não floresça, você está tendo dificuldade, a profecia não está chegando ao seu coração, não haja fruto na vide, então não haja o vinho, não haja a videira, não haja a uva, não é? O produto da oliveira minta, o óleo do Espírito, a bênção do Espírito. Você está num lugar onde não tem isso, não tem a bênção do Espírito. Ainda que minta e os campos não produzam mantimentos, não haja o trigo, que é a presença do Senhor na sua vida. As ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Ainda que isso aconteça. Eu vou terminar aqui dizendo o versículo, repetindo o primeiro versículo e completando com esse aqui. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Verso 18 diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor. Vamos orar nesses instantes, após o louvor, nós vamos orar suplicando uma bênção para aqueles que estão nos acompanhando através das redes, das mídias, das redes sociais da Igreja Cristã Maranata. Quando lá no céu descendo para os céus Jesus voltar, que o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e com sua imensa graça lá estarei. Com alegria chegar o dia, chegar o dia.
Senhor, a tua palavra foi mais uma vez entregue. Os dias se apressam. O conhecimento e o reconhecimento daquilo que é profético está chegando aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Há pessoas que precisam de um sinal de tua parte. O mundo está muito difícil. Os momentos são tão diversos que não há tempo para nada. Os nossos compromissos são todos os dias e a toda hora. A cada momento temos alguma coisa para fazer. Mas que tu nos dês uma bênção, Senhor, de ver nessa hora um momento em cada vida de oração. Que dois se unam para falar contigo, para dizer alguma coisa das suas necessidades. E que possamos estar mais confiados no Senhor, na força do seu poder. Assim, Senhor Deus, que a tua palavra entre nos corações. E que nessa noite, Senhor, tu penses as feridas, as tristezas, a saudade de tantos corações que têm perdido seus familiares. Lembramos da esposa daquele nosso companheiro, aquela esposa fiel que partiu hoje, que foi levada para a eternidade. Senhor Deus, consola o coração daquele teu querido, aquele pastor amado. Uma prova tão difícil, lutas incessantes, e que nós possamos ver a vitória e hastear a bandeira, não a bandeira do desespero, mas a bandeira de salvação, as vestes de salvação, não o toque de desespero, mas o toque da trombeta que nos unirá a ti a cada momento. Assim, Senhor Deus e Pai, seja feita a tua vontade na vida de todos os que nos ouvem, os doentes, os que estão enfermos, nos hospitais, aqueles que trabalham, ó Deus, lutando para salvar vidas, que eles sejam abençoados e que tu ponhas a tua mão sobre todo o teu povo onde estiver, na Europa, na Ásia, na África, em todos os continentes, Senhor Deus, onde tiver um dos teus pequeninos, ali a tua bênção esteja sobre eles. Dá prudência e discernimento nessa hora, para que possamos vencer esses momentos tão difíceis. Assim, Senhor, que a apostasia não domine os corações, mas que a vitória possa estar decretada em cada vida, no clamor pelo sangue e na palavra revelada para a glória do teu nome. Assim pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces e ternas consolações do Espírito Santo permaneça sobre todos vós, amados, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.